Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos conhecer o Museu Casa Histórica de Alcântara, que fica no município de Alcântara, no estado do Maranhão. Alcântara fica a pouco mais de 400 quilômetros da capital São Luís. Mas isso se você for pela estrada, porque pelo mar de ferry-boat você ganha mais tempo. São apenas 22 quilômetros que demoram mais ou menos 2 horas. E é bem mais legal, né? Vamos combinar. Chegamos! Desembarcando. É em Alcântara que fica o centro de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. A base fica em uma localização estratégica perto da linha do Equador. Devido à velocidade de rotação da Terra, auxilia no impulso e diminui o consumo de combustível no lançamento de satélites. É o único centro espacial da América Latina. Terra chamando! Entre meados do século XVII até quase o final do século XIX, o município foi a sede da aristocracia rural maranhense, época em que floresciam os engenhos de açúcar, extração de sal e os cultivos de arroz e de algodão. E o museu que vamos visitar hoje é testemunha desse período de riqueza alimentado pelo sistema escravagista da época. Esse aqui é o Pelourinho da cidade de Alcântara. Ele foi instalado aqui na praça em 1648 e ele é um símbolo do poder de Portugal sobre essa região. Junto com os outros edifícios dessa praça, a Igreja da Matriz e a Casa de Câmara e Cadeia, eles formam o que a gente chama dos 3 poderes aqui que governavam a cidade de Alcântara no seu período colonial. Até o século XVIII, a economia de Alcântara era uma economia muito simples e rudimentar. A partir de então, com a chegada da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, a cidade foi integrada no comércio mundial e na economia capitalista nascente naquele período. Com isso, as famílias mais ricas tiveram condições de construir esse casaril, que hoje faz parte do patrimônio histórico da cidade. Os sobrados eram utilizados da forma mais tradicional daquela época. Residência em cima, mercearia embaixo, o que podemos traduzir também como a parte social separada do comércio da família. Eu convido vocês agora a entrarem e visitarem o nosso museu. O Museu Histórico de Alcântara reproduz o ambiente típico de uma residência do século XIX. Estamos na varanda, um espaço antes utilizado para as refeições familiares e as cestas da tarde. Aqui eram realizados os afazeres femininos, como os bordados e as costuras. Com o objetivo de transformar o prédio em um museu-casa, em 1986 o governo federal fez a desapropriação do prédio com todo o seu acervo. Em seguida, o imóvel e todo o seu acervo passaram por processo de restauro e integração. O museu foi inaugurado em 2004. No ano de 2007,
O Museu Casa Histórica de Alcântara passa para a gestão administrativa do Departamento de Museus e Centros Culturais, hoje Instituto Brasileiro de Museus. Esta aqui é a sala de visitas do nosso museu. Ela fica no segundo pavimento do prédio e, como todo sobrado daquele período, era o espaço social da casa, onde as pessoas se reuniam para fazer as suas reuniões sociais, discutir política. Aqui a gente tem as fotos das pessoas que viveram nesse sobrado. Essas são fotos de pessoas da família Guimarães, a segunda família a viver nesse sobrado. Esse é o seu Antonino Guimarães, patriarca da família. A trajetória de vida dessas pessoas é muito interessante. Eles eram alfaiates, ferreiros, carpinteiros e com o dinheiro que juntaram nessas atividades manuais, eles fizeram a aquisição desse sobrado, que representou um investimento importante para eles, já que aqui eles puderam colocar suas oficinas e seus comércios. A partir da aquisição do sobrado, eles começaram então uma ascensão econômica que transformou o Antonino Guimarães numa espécie de barão republicano. Antonino era um homem que tinha gosto musical, então nós temos aqui uma viola toda confeccionada de madeira e do outro lado nós podemos encontrar um violão e um banjo. Outra coisa curiosa que nós podemos destacar aqui dessa sala é esse conjunto de móveis tonê, com canapé, cadeiras sem braços e 2 cadeiras com braços. Michel Tonnet foi um famoso design alemão do século XIX. Ele inventou uma máquina de fazer móveis de madeira curvada, especialmente cadeiras. Tonnet, no início do século XX, ficou muito popular no Brasil, mas mesmo assim seus móveis eram considerados elegantes e indispensáveis em uma casa dita chique. Eram peças confeccionadas em madeira leve e o seu sistema arqueado, conseguido através de máquinas, né? Eram móveis que foram os primeiros móveis industrializados no mundo e ficaram muito famosos por isso, porque tudo era pensado para a sua comercialização, desde da fábrica, onde tudo era dividido em setores, até a sua possível exportação. E aí caíram no gosto popular do Brasil. Então, diversos ambientes, bares, câmeras de vereadores e casas vão possuir esse móvel Tonnet, que vai produzir uma verdadeira revolução na produção de móveis do mundo. Seu Antonino, ele era o alfaiate da aristocracia da época e era muito famoso pela elegância dos ternos que eram produzidos. Nós temos então aqui algumas máquinas de costuras antigas e também algumas ferramentas que eram utilizadas, como os botões, tesouras de ferro bem pesadas, demonstrando toda a habilidade do seu Antonino aí nesse processo de corte e costura. Então agora eu vou explicar esse objeto aqui, né, que se trata de uma espécie de porta-cereal que era utilizado no comércio do seu Antonino antigamente, para guardar café, arroz, farinha, se colocava aí em grande quantidade, né? Hoje a gente tem em casa, mas aí guarda já em vasilhas menores. Vamos lá. E aqui, pessoal, nós temos esse outro grupo de objetos que provavelmente eles eram utilizados na tortura dos escravos, gargalheiras, eram utilizados também para prender os tornozelos e alguns cadeados, fazendo referência, no caso, à primeira família Viveiras que residiu aqui no casarão. Aqui são algumas essências que eram utilizadas na preparação de medicamentos, né, que eram fabricadas pelo próprio seu Antonino Guimarães. Então, esses resquícios que tem aqui nesses vidros ainda são do período, tá? Bem, aqui nós temos uma espécie de escrivaninha que era utilizada ali para o seu Antonino estar fazendo as anotações, né, as considerações, no período que ele trabalhava aqui na botica. Botica era uma espécie de farmácia de antigamente, onde eram fabricados e comercializados os remédios e perfumes. Hoje o público prioritário aqui do museu é o público escolar, embora também se trabalhe com outros segmentos da comunidade. E tem alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos, como é o Museu Anfitrião, em que se busca atrelar os conteúdos de sala de aula ao acervo aqui do museu, e outros projetos voltados para a sensibilização dos professores, como recurso educativo, objetos de problematização do acervo e alguns projetos com enfoque mais social, de acordo com os problemas aqui da cidade de Alcântara.
Este é o quarto feminino. É o local onde marca, de fato, a presença da figura da mulher no sobrado, através de todo um acervo composto por indumentárias e baús, peças de oração. Esta peça é um genuflexório, símbolo da religiosidade das mulheres da época. Normalmente nos quartos haviam os genuflexórios e os espaços para as suas orações matinais e noturnas. Uma das curiosidades do quarto feminino da época é que, para decoro das moças, ele não tem janelas e muito menos varandas que deem para a rua. O capitalismo trouxe acúmulo de riqueza e a riqueza trouxe uma novidade na construção civil, a pedra e a cal. Esse tipo de material, ele retinha o carvão nas paredes, melhorando a temperatura no interior das edificações. Outro fato também interessante é a espessura das paredes. Algumas chegavam a ter 1,30 m de largura e aí sustentava toda a parte superior do prédio, evitando a presença de colunas. Nós temos também os azulejos portugueses, marcantes aqui nas construções maranhenses, que eles eram utilizados nas fachadas dos casarões, evitavam a manutenção, os custos com a manutenção e também melhorava a temperatura no interior das casas. Outros exemplos que nós temos são das telhas e dos tijolos feitos a barro cozido, que já passaram a ser utilizados mais na década de 50 do século XX. Vamos subir agora para conhecer o mirante da casa? Ufa, haja perna! Estamos no lugar mais alto do sobrado, o mirante, um espaço reservado para o isolamento de doentes contagiosos ou também para a hospedagem de viajantes, tipo caixeiros. Mas também era uma área reservada para os homens da casa poder observar o fluxo marítimo e também para que eles pudessem fazer o controle social de toda a dinâmica das pessoas que frequentavam a Praça da Matriz. Que vista linda! Ai, eu vou ficar mais um pouco por aqui. E você também não sai daí, porque no próximo bloco tem mais curiosidades da sociedade alcantarense do século XIX. É rapidinho. Voltamos à cidade de Alcântara, no Maranhão. Seus casarões históricos guardam traços da rica sociedade aristocrata que viveu aqui até meados do século XIX, sustentada pelo trabalho escravo. Como também acontecia na Casa Histórica de Alcântara, que se transformou no museu que estamos visitando hoje. Esse aqui é o pátio interno do casarão e era uma área muito importante nas casas do século passado, retrasado, que era a área onde as pessoas faziam a pequena indústria doméstica, os pequenos serviços que supriam a casa das coisas que eram necessárias no dia a dia. A gente percebe aqui também na parte externa e no pátio as senzalas. As senzalas aqui do Museu Casa Histórica de Alcântara, elas estão divididas em dois tipos. A gente tem a senzala no piso inferior, que é a senzala dos escravos de fora. Ela é caracterizada por essas janelas estreitas, chamadas seteiras, e eram ocupadas por escravos que não tinham o direito de ter acesso aqui à área social da casa. No segundo pavimento aqui da casa, a gente tem a senzala dos escravos de dentro. São os escravos que tinham status superior, eles tinham acesso às áreas sociais da casa. O trabalho escravo, ele era o braço que sustentava todo esse sistema de vida dos séculos XVIII e XIX aqui em Alcântara.
Tanto a construção da casa quanto a sua manutenção e as atividades na lavoura que sustentavam todo esse mundo de aristocracia e riqueza eram embasados no trabalho escravo. Ao longo do século XIX, o sistema escravagista entrou num processo de decadência que culminou com a Lei de Libertação dos Escravos. A aristocracia rural, então, passou por uma transformação que deu espaço a uma burguesia baseada no trabalho livre, que tomou conta do casarão daí para frente. A proposta do Museu Casa Histórica de Alcântara é demonstrar o estilo de época, o estilo de vida do século XIX, levado pela nobreza alcantarense. Aqui nesta sala, por exemplo, era onde se recebiam convidados para as refeições, almoços ou jantares. As porcelanas existentes aqui nessa sala são de origem inglesa e também brasileira, ao exemplo desta terrina. Aqui nós temos um bilheiro, uma peça em madeira e mármore que sustenta um filtro para que a água, além de ser filtrada, ficasse o tempo todo fresquinha, que era colocada nas quartinhas e encaminhadas até a mesa. Deste outro lado, nós temos um aparador em madeira, cedro e mármore. É uma peça europeia já fabricada no período da industrialização. Aqui eram colocados os pratos que seriam servidos à mesa. É uma peça que demonstra todo um estilo de vida social, de um apogeu existente aqui em Alcântara até meados do século XIX. E aqui nós temos uma outra sala de refeições, né? Para que a gente tem duas salas de refeições? Antes, gente, costumava haver uma sala de jantar para estar recebendo visitantes e havia uma outra sala para as refeições cotidianas da família, tá bom? Então, nesse espaço aqui ficava a mesa, né, com os utensílios para o café, para o almoço, para o jantar da família aqui da casa. Sapato, bordado, ferro de passar roupa e esse aqui, o espartilho, certo? Cada ferro desse pesava de 3 a 5 quilos. Isso é que é ginástica, hein? Só no bíceps. O espartilho, ele surgiu para moldar o corpo feminino. Era utilizado, na verdade, como uma peça íntima por dentro da roupa e chegava, na verdade, a ser um instrumento, uma espécie de um instrumento de tortura, porque muitas vezes comprometia os rins, o fígado, justamente para o padrão da época, que era que as mulheres tivessem realmente a cintura mais fina. Just hold on and suck in. Mommy, here's the scarlet pickle. Este ambiente aqui do museu que nós denominamos de quarto masculino. Aqui neste quarto vivia o senhor Antonino da Silva Guimarães, patriarca da família Guimarães. Então aqui nós temos um guarda-roupa, compondo aqui um conjunto com uma cama, que os dois têm estilo neoclássico, e compondo esse conjunto ainda temos esse cabide de pé, né, utilizado muito para se colocar toalhas, como exemplo, uma toalha com monograma de Antonino Guimarães, e outros objetos, peças de roupa, eram utilizados, colocados sobre esse móvel. O seu Antonino era um comerciante próspero de Alcântara e é evidente que todo o mobiliário, todas as peças que compõem o museu hoje, Casa Histórica de Alcântara, refletem um pouco isso, né? Não só o seu gosto, o seu estilo, de homem arrojado, comerciante, de homem antenado com a moda, a gente poderia até dizer isso, pelo estilo de chapéus e indumentárias que ele usava, mas isso reflete também na aquisição desse mobiliário, que é um mobiliário muito coerente com a época em que ele viveu e que demonstra esse estilo e esse gosto dele. Tem uma questão curiosa que a gente poderia tratar sobre o desenvolvimento, né, do mobiliário brasileiro. A gente começa aqui por essa peça, que é um baú, muito prático, muito fácil de se carregar de um lado para o outro. Na outra ponta, a gente pode encontrar uma arca, né, o que caracteriza essa arca nossa, por exemplo, ela tem pés, então isso já mostra um pouco de fixação ao local.
né? E vindo para essa peça de cá, a gente já vê uma outra arca, mas com um dado já inovador, que é uma gaveta. Então isso já mostra, além da fixação no local, já se vê uma incorporação de um elemento a mais, que é um caminho para se chegar à cômoda. Então aqui nesse lado de cá nós temos uma meia cômoda, que já é uma evolução da própria arca. E na ponta de lá a gente pode chegar à cômoda penteadeira, que já é um elemento agregador. Já temos espelho, e também com a mesma utilidade de uma cômoda, né, com gavetas para guarda de pertences, de objetos, de indumentários. É importante, em primeiro lugar, porque a educação não se faz só em sala de aula, né? E em se tratando de uma cidade como Alcântara, com uma história muito linda, em primeiro lugar eles vão conhecer um pouco dessa história e valorizar mais cada época, né? Porque eles conhecendo a história deles, a história da cidade, eles têm muito mais possibilidade de valorizar, de entender por que as coisas mudaram, por que antigamente era de um jeito, hoje é de outro. Além de receber as escolas, o educativo do museu também promove ações de preservação da cultura popular, como a Festa do Divino, uma festa católica de culto ao Espírito Santo. A Festa do Divino em Alcântara é uma das tradições religiosas mais antigas e mais ricas ainda presentes no município. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. É a comemoração ao dia de Pentecostes. O cortejo do Divino passeia pelas ruas de Alcântara durante 12 dias consecutivos. É um império formado por imperador ou imperatriz, mordomos, caixeiras, como as nossas presentes aqui, enfim, é um cortejo completo do Divino Espírito Santo. As caixeiras do Divino, elas são as responsáveis pela disseminação de toda esta cultura. São elas que levam a fé do Divino Espírito Santo a todas as casas, a toda a população. Eu gostei, fiquei mesmo dentro, aprendi a tocar, e eu que vendo a ideia, eu vou cantando, tocando, hoje eu sou caixeira. Então vamos valorizar a festa do Divino, as caixeiras, eu que fiquei, essa aqui, antiga, então vamos valorizar a festa. Através da sua musicalidade, através do toque das caixas, a mensagem de uma religião presente em Alcântara. É isso aí! O papel do Museu Casa Histórica de Alcântara é manter viva a história da cidade e do seu povo. Em nome de toda a equipe do Museu Casa Histórica de Alcântara, agradeço a vocês por terem estado no nosso museu, registrando o nosso trabalho, registrando o nosso acervo e também por ter registrado um pouco da memória da nossa cidade de Alcântara. E para saber mais sobre o museu e horários de visita, entre no site. O Museu Casa Histórica de Alcântara fica na Praça da Matriz, no centro de Alcântara. Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições, que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.